Oi, gente! Hoje eu tô aqui para compartilhar um devocional que eu fiz hoje. Eu costumo pela manhã ler um devocional que eu tenho do Spurgeon e também fazer o meu plano de leitura bíblica anual. Hoje, no meu plano de leitura bíblica anual, eu li sobre Gênesis 40 e 41. Em Gênesis 40 e 41, fala sobre uma parte da vida de José. José, aconteceu um momento ali no Egito onde ele foi preso. Só que quando ele foi preso, ele era um menino de confiança, assim, ele conquistou a confiança dos chefes lá, né, de quem estava lá. Aconteceu um momento ali onde o copeiro do faraó e o padeiro do faraó foram presos. E o José ficou responsável por eles na cadeia. Uma noite os dois tiveram o mesmo sonho e eles compartilharam sobre esse sonho para José. E José interpretou o sonho deles. Ele tinha esse dom de interpretação de sonhos. Então, José, né, falou para o copeiro que quando esse sonho se concretizasse, para ele lembrar que o José estava na cadeia, né, para ele lembrar quando ele estivesse lá conversando com o faraó de novo, de que José estava preso. Só que o sonho se concretizou e no versículo 23 do capítulo 40 de Gênesis, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. José interpretou um sonho. José teve um papel aqui nesse momento. E o copeiro simplesmente esqueceu daquele menino que interpretou o sonho dele lá na cadeia, porque ele estava solto, agora estava livre, né? A gente às vezes se esquece de ser grato às pessoas que nos ajudaram ou às pessoas que nos estenderam a mão em um momento de dificuldade depois que passa, né? Eu creio que foi isso que aconteceu com esse copeiro aqui. Só que o tempo passou, né? O tempo passou, o copeiro esqueceu, o José continuou na cadeia. E não se passou 2 dias, não se passaram 2 dias, se passaram 2 anos. No versículo seguinte, né, no versículo 1 do capítulo 41, diz o seguinte: 2 anos inteiros se passaram. 2 anos inteiros se passaram. E aí o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e daí o copeiro lembrou: me lembro, quando estava na cadeia tinha um menino lá que interpretava sonhos, vamos chamar ele. Ou seja, quando precisou, chamou de novo, né? Muitos de nós somos assim, muitos de nós têm relacionamentos com pessoas assim, né? Eu me vi aqui também muitas vezes fazendo isso, mas na hora que eu li isso aqui hoje pela manhã, eu fiquei numa indignação com esse copeiro, porque eu pensei: cara, mas ele interpretou o teu sonho, como é que tu vai esquecer de uma... Não é uma coisa normal isso, interpretar sonhos, sabe? E acontecer assim, como é que tu vai esquecer da pessoa? Tu só lembra numa hora em que de repente o faraó tava ali nos ouvidos dele incomodando, que tinha tido um sonho que queria que interpretasse, aí tu lembra, quando tu precisa tu lembra, né? E surgiu essa indignação no meu coração, porque o José aqui, quando eu leio a vida de José, eu penso assim que ele foi injustiçado, que houve uma injustiça com ele, os irmãos, né, venderam ele, depois ele foi acusado pela mulher de Potifar, depois ele foi preso por causa disso. Ele ficou na cadeia um tempão, interpretou o sonho do copeiro, o copeiro se esqueceu dele, então foi muita injustiça. Só que tudo isso na vida de José, só depois, nós vamos entender que Deus transformou a maldição em bênção. As pessoas podem nos fazer o que elas quiserem, né? E realmente elas podem fazer o que elas quiserem. Muitas vezes nós somos vítimas em algumas situações. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos presos, nos sentimos em alguma situação aqui como José, preso numa situação que tu não consegue resolver porque tu depende de outras pessoas para resolver aquilo ali, e as pessoas se esquecem de ti. O José, ele foi esquecido na cadeia, ele foi esquecido. Não, o copeiro não pensou mais nele. Então, isso serve para as nossas vidas. Tudo que for maldição, tudo que lançarem sobre as nossas vidas, ou tudo que a gente mesmo, né, as pessoas tenham feito conosco,
Deus vai transformar isso em bênção. Deus vai ver uma situação na tua vida e Ele vai transformar essa situação de alguma forma para que tu seja abençoado no futuro, para que tu seja próspero no futuro, para que tu seja, de alguma forma, feliz no futuro. José aqui, depois disso, ele interpretou o sonho do faraó. O faraó achou top a interpretação dele e ele ficou responsável. Ele ficou um vice-faraó, gente. Praticamente isso, a palavra não existe. Mas o faraó colocou ele como responsável por todo o Egito. Então, abaixo do faraó existia José. E José conseguiu salvar, conseguiu alimentar a família dele por causa disso. De repente, a situação que tu está vivendo hoje está te ensinando para que no futuro tu possa salvar alguém, para que tu possa ajudar alguém, tá bom? Então, foi isso que eu tive, assim, que eu sempre penso, né, a respeito do José, mas em especial sobre a injustiça. Que a gente possa entender as nossas injustiças, né? Injustiças que a gente passa com os nossos amigos, com os nossos familiares, que a gente possa entender que Deus está preparando o nosso futuro, que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Deus não perdeu o controle aqui. Deus não estava de braços cruzados. Deus estava trabalhando o coração de José. Deus estava trabalhando na vida de José, da mesma forma que Ele trabalha conosco. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se vocês estão passando por alguma situação de injustiça, que Deus ele possa te mostrar que essa situação é para a glória dele, que Ele possa te mostrar para que tu não desista, para que tu continue forte, para que tu continue em oração, para que tu continue em intensidade com Deus, para que tu não perca o foco por causa das coisas exteriores. Essa é a minha oração para vocês hoje, nesse devocional de varanda, com vento, com barulhos, com eco da varanda e com chimarrão hoje, porque hoje não teve café, hoje foi chimarrão. Tchau, gente, até a próxima!